Seja muito bem-vindo ao GRPcon Talks. Eu sou Wesley Cunha e olha, é com muita alegria que tô aqui para apresentar nosso primeiro podcast, galera. É isso aí. Ó, aqui a gente vai falar sobre mercado de trabalho, sobre tendências, sobre o que tá bombando, o que tá em alta e, claro, te ajudar a desenvolver. E também encontrar um propósito, porque nessa vida a gente tem que ter um propósito, né? Nosso objetivo com o GRPcon Talks é, claro, trazer diálogos enriquecedores, mostrar a perspectiva de grandes nomes do mercado e mostrar como o GRPcon se posiciona como uma empresa que valoriza os talentos e também ajuda a desenvolvê-los. E aí, para essa estreia maravilhosa, tem aqui grandes nomes do mercado, grandes especialistas. Muito feliz que vocês estão aqui, vou até ler, gente, porque o currículo deles é grande, tá? Thaís Targa, psicóloga, mestre em educação, headhunter, especialista em recolocação, palestrante e LinkedIn Top Voice. É bastante coisa, hein, Thaís? Tem aqui também o Diego Godoy, headhunter, fundador da Muda.work, consultoria de recrutamento e seleção e LinkedIn Top Voice e Creator. Muito bom também, hein? E aqui do meu lado, a Pamela Marim, psicóloga, especialista em psicologia organizacional, formada em análise transacional e gerente de pessoas e cultura no GRPcon. Gente, que currículo maravilhoso! Sejam muito bem-vindos. Obrigado por terem aceitado estar aqui no nosso episódio de estreia. Gostaram da canequinha de vocês? Maravilhosa. O que vocês acharam aqui, ó? Adorei. Já tem o nome do nosso podcast. O nosso podcast tem caneca, gente. Pois é, começou com caneca, vocês estão demais, né? Bom, a gente está aqui para falar de muita coisa e eu tenho certeza, você que está acompanhando, ó, você não vai sair o mesmo depois de você ouvir esse podcast. Quero perguntar aqui, aí quem quiser falar primeiro se habilita, tá? O que está bombando em 2025? O que vai bombar aqui para quem quer dar aquela guinada, aquela mudança? Então, tem muitas carreiras que, na verdade, não vão mudar drasticamente, mas o perfil do profissional que ocupa, que exerce essas carreiras é que está mudando. Principalmente quando a gente fala de competências comportamentais, as famosas soft skills. Então, hoje muita gente fala, nossa, Thaís, eu vou ser substituído por uma IA, ou muitas vagas serão extintas. Então, não há motivo de pânico. Mas sim, você pode ser substituído por alguém que melhor conversa com a IA. Você pode ser substituído por um profissional muito mais produtivo que usa a inteligência artificial no seu trabalho. E a gente está acompanhando aí as tendências. Hoje a gente percebe que estão se contratando mais profissionais da área de tecnologia, que não muda tanto do ano passado, principalmente cybersecurity, áreas também de vendas. Os vendedores estão em alta aí no mercado, algumas engenharias, profissionais também que trabalham com dados, e algumas profissões já estão surgindo para pessoas que conseguem treinar inteligência artificial. Então, é um novo cargo que a gente encontra aí no mercado. Treinadores de IA, pessoas que conseguem treinar IA, conseguem dar os comandos, os prompts e extrair o máximo dessa inteligência artificial. Então, a dica é, se você está procurando um novo trabalho, se você quer mudar de carreira, é a hora de você abrir o olho e se jogar a estudar aí inteligência artificial. Como é que eu estudo? Como é que eu faço para conseguir treinar a inteligência artificial, hein? Onde que eu aprendo isso? Olha, não sei se eu posso usar o nome do YouTube aqui nesse momento, mas é YouTube University, é o caminho nesse momento. Você não tem educação formal que forma isso, né? Que treina hoje em inteligência artificial, porque você não tem a inteligência artificial madura ainda. Então, tudo que a gente tem hoje, desses aplicativos, do ChatGPT, agora que lançou esse do DeepSeek, que é o chinês, é tudo, apesar de ser super evoluído, né? Ele ainda é incipiente, porque o que a gente tem hoje na mão, na verdade, nada mais é do que um código super robusto de inteligência artificial que foi transformado numa interface muito simples para o usuário final, que é isso que a Thaís está falando, que é a engenharia de prompt, né? Então, você aprender como pedir informação para a inteligência artificial e fazer com que ela trabalhe a seu favor. Então, você pega, por exemplo,
50 currículos e coloca para a inteligência artificial e pergunta para ele o que ele acha dos 50 currículos. A resposta que ele vai dar vai ser muito vaga, porque ele vai dizer, acho baseado no que ele acha que você está pedindo. Agora, se você, por exemplo, falar para ele, olha, veja esse descritivo de vaga, aprenda esse descritivo de vaga. Agora eu vou te apresentar 50 currículos e eu quero que você ranqueie esses 50 currículos baseado nesses critérios. A resposta que você vai ter é muito mais elaborada do que a primeira. Então, na verdade, eu acredito que hoje é muito por uso. Então, quem começar agora, realmente, o que a Thaís está falando, a pessoa sai muito na frente. Só que eu tenho a sensação ainda que você tem uma visão de que é como se você estivesse treinando, aprendendo uma coisa que não tem uso profissional. Sim. Só que a previsão agora do Fórum Econômico Mundial é que em 2030, menos de 50% das profissões vão ser feitas por pessoas, né? Então você tem 33%, então imagina 1/3 das profissões no mundo vão ser executadas por pessoas, o resto tudo por máquina. Então, só que o que é executado por máquina? É você ter a mão de obra, que é isso que a gente estava falando aqui, ensinando a máquina e usando a máquina a seu favor. Então você vai ter menos trabalho burocrático, que vai realmente matar alguns empregos, mas você vai criar uma eficiência na economia que hoje você não tem, porque você depende de trabalho humano, né? Você está falando assim pra gente, né, que às vezes, né, lá no futuro, ou no futuro próximo, a gente não tem como saber, né? Muitos trabalhos vão ser substituídos por máquinas. Pamela, você que acaba trabalhando muito com recrutamento e tal, que área que não vai ser substituída por máquina, assim, que a gente tem hoje, que você acha que vai continuar indo por muito tempo? Wesley, eu acho que essa fantasia, né, da máquina, ela já vem há bastante Sim. tempo, né? Se a gente pensar desde a Revolução Industrial, sempre tem essa fantasia Sempre de que tem essa em algum conversa, momento, né? as máquinas vão dominar e nós não faremos mais nada, só as máquinas, né? Mas eu acho que a grande provocação, né, que a Thaís e o Diego trazem aqui é o quanto a gente não pode deixar de estudar. Né? O quanto a gente precisa ser o tempo todo curioso para o aprendizado, né? Inclusive é uma atitude nossa aqui dentro do GRPcom, a gente fala que buscar ser melhor todos os dias faz parte do desenvolvimento humano, e eu acho que a partir do momento que você internaliza né, que a gente usa muito no mercado de RH, o lifelong learning, né? A partir do momento que você internaliza e entende que você vai passar o resto da vida estudando e conhecendo coisas novas, com certeza sempre vai ter oportunidade para essas pessoas dentro do mercado de trabalho, né? Sabe uma coisa que compartilhar aqui com vocês, que eu sinto dificuldade, assim, é muito conteúdo, é muita informação, é muita coisa nova. Eu sinto dificuldade de acompanhar tudo isso, para falar bem, ser bem sincero com você. Isso. Como é que a gente faz isso? Parece que eu tô sempre atrasado. Paralisa. Como é que a gente faz aí para lidar com isso? É uma sensação, não sei se coletiva, tô falando uma sensação minha, né? Parece que eu sempre tô atrasado, eu sempre tô precisando ler o que já saiu. Como é que lida com isso? Como é que a gente faz essa curadoria, igual você falou? Eu acho que tem vários caminhos, né? Eu por exemplo, quando eu comecei a sentir muito isso, porque eu e a Thaís, a gente... Você já sentiu também. Muito. Vou ficar mais tranquilo. Não, sentimos todo o tempo. Então tá bom. Não, as crianças sentem isso. Por exemplo, eu tenho uma filha de 11 anos que eu percebo que ela sente isso já. Ah, é? Mas uma criança de 11 anos? Sim, porque ela tem... É o que o Harari fala, né? O Yuval Harari fala que hoje você no teu iPhone, no teu celular, você tem mais acesso à informação do que você tinha na biblioteca de Alexandria. Então, por exemplo, o iPhone tem mais tecnologia do que a nave que pousou na Lua em 1969. Então, é uma coisa muito louca, né? E é um tempo muito curto entre a evolução tecnológica, né? Eu acho que você tem que fazer uma curadoria mesmo, escolher o que você vai ler. Uma coisa que o Harari fala também é que informação não é verdade. Essa eu acho que é uma frase que eu gosto muito de lembrar, que assim, nem tudo que você recebe de informação, por mais bem preparada e mais bem apresentada que ela esteja, nem sempre é verdade, né? Porque você precisa de estudo científico para dizer certas coisas. Acho que um exemplo legal que tem a ver com isso, inclusive, que você está falando, que eu vi essa semana até, que existia uma lógica, algumas pessoas falavam no Instagram do tal do vício em dopamina. Sim, eu vi isso daí. Você sabe, você viu que foi desmistificado? Sociais, né, e foi desmistificado, que isso é mentira. Não, como assim? Os cientistas se juntaram, eles se juntaram para dizer, olha, essa história do vício em dopamina é mentira, isso não existe. Isso não está provado cientificamente por cientista nenhum. Não existe vício em dopamina? Não existe. Isso nunca conseguiu se provar que um cérebro fica viciado em dopamina. Isso talvez seja verdade.
Mas hoje é uma falácia, porque não tem prova científica disso. Mas não tem aquela história que você, né, quando dizem viciado em dopamina, você acaba procrastinando muita coisa. Na verdade é vício, não é, É dopamina. vício, é falta você do tá hábito, viciado talvez. no celular, como você fica viciado talvez em fumar, Entendi. entendeu? Talvez produza uma sensação de satisfação, mas não tem a ver, eu estou viciado em dopamina. Não, você está viciado no Instagram, não é dopamina. Isso que os cientistas se juntaram para falar. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o que vê, porque essa sensação que você tem, na verdade, é muita informação, mas o que é realmente útil, que é isso que a gente está falando aqui. Cara, o que você vai aprender? Né? O que vai fazer o meu filho ter um emprego daqui a 10 anos? E eu acho que é com isso que a gente tem que estar preocupado, sabe? O que vai ser, né? E a Pois gente tem que ter esse cuidado com as fontes. Isso. Né? Porque, às vezes, eu trabalho também, tenho um filho de 11 anos, muito isso. Qual é a fonte dessa informação? Dessa informação, Baseada em que essa Isso. pessoa está falando isso? Da onde veio, né? Porque se a gente for, de repente, falar de qualquer teoria aqui, tem alguém na internet Se a favor e contra ela. Provando e Então, desprovando. É aquela fica coisa. complicado, Você né? vai ler os comentários da publicação, você sempre vai encontrar a opinião de tudo, Sim, né? Sim, exatamente. Não, e a Isso internet também dá mais protagonismo, Sim. né? Para as pessoas Sim. também falarem O que quiserem. sobre o que quiserem. quiserem. Né? Então, Não isso dá tem para levar em ônus consideração. e bônus, né, dessa liberdade. Por isso que o nosso podcast é importante. Porque aqui a gente tem, especialistas, pessoas que sabem realmente o que estão falando. Agora, a gente está falando aqui de tecnologia e tal. Tem um outro assunto que eu acho que é fascinante, que é muito legal a gente falar, que é sobre a inteligência emocional. A gente falou sobre inteligência artificial e a inteligência emocional também é um assunto que está em alta agora, né? Se fala muito em saúde mental, inteligência emocional. O que é isso? Como desenvolve isso? A gente fala em fazer gestão da emoção, das Sim. suas emoções. Porque o ser humano é emotivo. Ele vai... O ser humano é um ser altamente Emocional. Emocional. E, na verdade, a gente não aprende na escola a fazer Pois boa é. gestão das nossas emoções. É isso que é E o o que complicado. dita a nossa vida, inclusive nosso sucesso profissional, é essa capacidade de você se autorregular, de você, de repente, ser mais resiliente, resistir à pressão, de você ter mais habilidades sociais. E isso a gente vai aprendendo no dia a dia e poucas pessoas estão presentes para isso. Muita gente quer fazer todos os cursos e na verdade, está dormindo mal, está tendo relacionamento tóxico, não consegue mostrar o seu trabalho dentro de uma organização, está sob estresse crônico também. Então, hoje a gente está muito mais ligado nisso, tem muito mais mídia falando nisso, que acho extremamente positivo, mas a gente está cada vez mais desconectado das nossas emoções. E, nesse sentido, rede social acaba interferindo muito nas crianças, jovens. Porque se abre uma rede social, você vê tudo perfeito, né? Verdade. Tipo, a outra pessoa é mais magra Ninguém que você. quer contar A outra pessoa, você as começa derrotas, a né? comparar o seu bastidor com o palco dos outros. Isso é E isso, assim, não existe comparação isso, né? é algo que você... E é uma comparação fantasiosa. Porque a pessoa que tá ali no palco, ela também teve diarreia semana passada, entendeu? Isso ela não mostrou. Ela pegou a virose. Ela foi pro litoral? Foi, mas pegou a virose. Também pegou a virose. Também tem os seus perrengues. Então, a gente tem que cuidar muito com o que a gente está consumindo. E também as empresas hoje estão colocando na pauta saúde mental, porque tem muita gente afastada por problemas mentais, problemas emocionais, muito mais do que problemas físicos. E hoje a gente até não dissocia mais saúde física e mental, é uma coisa só, né? Quando você está cuidando da sua alimentação, quando você está se exercitando, você está cuidando do seu cérebro também. Então, tem inúmeros estudos de neurociência que comprovam quanto a alimentação, quanto a atividade física interfere no seu funcionamento cerebral, que gera todas as suas emoções. Então, hoje, um profissional que desponta, geralmente é um profissional que soube fazer uma gestão das suas emoções. Isso não quer dizer que é um profissional que nunca teve crise. Tem muita gente com burnout, com depressão, e que dá uma reviravolta na vida, né? No sentido de falar, vou aproveitar essa crise
eu vou olhar para o meu interior, eu vou fazer mudanças de hábitos na minha vida e a partir disso serei uma pessoa reinventada, renovada. Então isso é muito importante também. E a gente fala também da positividade tóxica, né? Que muita gente confunde, tipo, lá veio o coach falar, né? Pense positivo, seja positivo. E é humanamente impossível ser positivo o tempo inteiro. E quando, de repente, você vai desabafar, pô, eu tô mal hoje e tal, a pessoa não, pense positivo. Além de você estar mal, você se sente culpado por estar mal e o mal-estar se torna mais forte. Agora, Pamela, eu tenho uma pergunta para você. Assim, ó, vamos supor, você vai fazer um recrutamento, vai escolher uma pessoa para trabalhar. Como é que você fala? Esse gerencia bem a emoção. Tem algum sinal, alguma coisa ou não? A gente utiliza bastante, Wesley, em seleção, entrevista por competência, né? Quando você faz entrevista por competência, você pergunta como a pessoa lidou sobre alguns pontos de vista ao longo da vida. Então, eu vou perguntar, me conte uma situação em que você teve pressão no trabalho, como foi, como você lidou, como você resolveu, ou em que nada deu certo no dia, como que você administrou. Então, a gente tenta conhecer bem como a pessoa lidou com os desafios e isso fala um pouquinho de como ela enfrenta as situações, né? Acho que a Thaís, né, foi muito feliz falando que a inteligência emocional fala sobre a gente se conhecer e saber, né, se organizar diante dos desafios. Dificuldades terão para todos, né? A gente vai se sentir chateado, triste, frustrado, né? Em muitos momentos achando que não é aquele o caminho, mas como que você para, né? Compreende a tua reação, teu comportamento, corrige rota, repensa. Puxa, não foi legal, vou sentar, vou repensar, vou fazer diferente, vou chamar a pessoa e vou fazer um papo com ela, porque eu percebi que não foi a melhor abordagem, que eu não abordei da melhor forma. Então, geralmente, a gente observar como a gente reage nas situações nos ajuda a fazer correções de rota nos próximos movimentos. Ou seja, a gente aprende a ter essa inteligência emocional com uma autocrítica, com autoconhecimento. Exatamente. Seria basicamente isso. Seria... Né? Bom, eu sou psicóloga, né, Thaís? Então eu vou puxar sardinha aqui. Né? Autoconhecimento, gente, é para todo mundo, né? Terapia, coach, mentoria, seja qual processo você escolha, né? Mas a terapia, acho que em si te traz um autoconhecimento mais de pessoa em si, do seu funcionamento, para mim, deveria ser quase que dentro da faculdade ou dentro da escola, porque traz muita maturidade para você lidar com as suas dificuldades, com os seus desafios, né, do seu dia a dia. Da melhor maneira possível. Bom, a gente já falou de inteligência artificial, inteligência emocional, agora quem está aqui acompanhando vai pensar assim, e o que está bombando agora? Quais são as áreas, tendências para 2025? Pergunta de milhões aqui, ó, jogar para vocês. Vou deixar para quem está no mercado quente contar para a gente. Vamos lá. Diegão, vai que é tua. Eu acho que se a gente pegar as demandas, talvez que a gente tem mais dificuldade em encontrar pessoas. Marketing digital, com certeza, está em primeiro lugar. Ah, é? Apesar de ter marketing digital aí sendo falado há milhão, há anos. Cara, faz tempo. Não, você não tem isso. técnicos. Pessoas realmente técnicas, competentes, que consigam mostrar resultado. Não tem. Você pegar, por exemplo, uma pessoa que domine Google Ads, LinkedIn Ads, toda a parte da Meta, né, que é o Facebook, o Instagram. Também, né? Exatamente, Então você e conseguir trabalhar de maneira técnica, por exemplo, saber retorno sobre investimento, conseguir te explicar o que é. Eu vou gastar R$100 nisso, quanto eu vou ter de retorno, o produto que eu estou vendendo é assim, o tipo de post que eu tenho que fazer é assim. Vocês brincaram no começo do patrocinado. Eu faço patrocinado do quê? De vídeo no Instagram, onde esse técnico é raríssimo. É raríssimo. E assim, uma pessoa boa. Um curso superior que... Não. Gestor de tráfego. Você tem algumas coisas, mas curso superior não. Você tem... Isso é engraçado, uma área que tá bombando, né, cara? Bombando. Mas Tá tem bombando. inúmeras formações no mercado, Tem. vários especialistas que ensinam como que você se torna um gestor de tráfego, Mas são de cursos mídia. rápidos. São assim. cursos... não é curso superior. Não é, você está falando curso de universitário. É. Não é um curso universitário. Tem universidade de marketing digital, mas que não... Mas é uma coisa mais Mas é uma abrangente, matéria, né, específica de marketing digital. Mas tem muito curso no mercado. Tem curso gratuito, inclusive. Olha que legal. Só que a pessoa precisa... Não é só o conhecimento, né? É o conhecimento, prática e repetição. Essa pessoa precisa ter experiência. E, geralmente,
esses profissionais do marketing digital, eles querem empreender, né? Eles não sim. querem trabalhar para a empresa. Essa é a nossa dificuldade, né, Diego? Sim. Porque eu contrato muito profissional de marketing digital. O Diego até me passa, às vezes, algumas vagas e olha, É muito difícil. tá É muito desafiante, difícil. porque os salários estão inflados e a você- pessoa não quer ter exclusividade, Isso, ela quer trabalhar para várias empresas. Nem peça para ser posição presencial, porque esses profissionais não querem ir para a empresa, esqueça. Eles É não querem tudo sair de home casa. office. É. Então, eles estão escolhendo onde vão trabalhar. É um Que problema mais? mesmo. Que Problema. mais, além do marketing digital? Varejo, acho que bastante. O que no varejo? Tudo. Desde supermercado a shopping center, a gestão de shopping center, gestão de, por exemplo, gerente de loja. A gente tem 2 clientes que são joalherias de alto padrão, salários altíssimos. É muito difícil contratar um gerente de joalheria. Por quê? Porque não tem. Você tem poucos. Mas o que o gerente de joalheria faz? É um gerente de loja, só que ele tem que ter uma sofisticação no atendimento que um gerente de uma loja grande não tem. Por exemplo, ele tem que ser uma pessoa que conhece moda internacional. Porque o cliente que vai lá é um cara que ele pode comprar joia Ele no quer shopping. consultoria também. Exatamente, né? entendeu? Ele pode comprar joia em Curitiba ou em Londres, ou em Miami, ou em Tóquio. Então, ele quer encontrar o mesmo vendedor que ele encontra em Londres e em Curitiba. Ele não quer saber se você consegue ou não. É o que ele espera da loja. Então, a régua dele é essa. Então, o gerente de varejo de alto luxo, os salários são altíssimos. A gente fez... Uma base de quanto, assim, pra gente? Depende, mas você começa em 18, 20 mil, mais comissão até 100. São Paulo tem gerente de loja ganhando 150 mil reais. Sério? Uhum. Olha lá, hein? Você que tá acompanhando, você que tem essa habilidade, quem sabe, né, Diego? Sim. Uma coisa que você sabe que eu até tinha guardado aqui para falar no final, que tinha uma questão que eu vi ali, o inglês. Esse é um divisor de águas absurdo no Brasil. O British Council, que é, né, aquela órgão do governo britânico, ele fez um levantamento em 2023, 5% dos brasileiros falam inglês e 1% desses 5% são considerados fluentes. Então é ninguém. Ninguém, né? Então assim, se você fala inglês, você está na frente de 99% das pessoas. Sabe que esses dias eu vi É até uma coisa surreal, um né? debate na internet assim, será que é tão necessário ainda, já que hoje você consegue traduzir tudo, tem aplicativo que você fala? Não, assim, necessário? Não, se você vive numa cidade que não Você fala se vira, inglês, né? você se vira. Você se né? vira. Tem gente que mora nos Estados Unidos e não fala inglês, porque o cara mora na Flórida ali e todo mundo fala espanhol e português. Então você não precisa falar inglês. Mas assim, você quer ser gerente de uma joalheria internacional e ganhar os 80, 50 mil reais por mês, cara, a primeira coisa que você tem que fazer é estudar inglês. Número 1, inglês. Sem inglês, você nem começa a seleção. É o corte número 1 dessas vagas em inglês. Thaís, eu acho que é incrível, assim. Você vai trabalhar numa empresa multinacional. Isso. Que cá entre nós, são as empresas, a maioria, que oferece as melhores vagas, melhores planos de carreira, as melhores remunerações. Sim. Pré-requisito inicial é que você fale inglês. Talvez você nem vai utilizar tanto no seu dia a dia, mas acontece de vir pessoas de outros países, você ter que Por exemplo, receber... a comunicação do RH em inglês, entende? Vem e-mails em inglês e você acaba tendo que utilizar, todo mundo ali tem que estar pronto para mudar aí o cérebro e começar a falar em inglês. E isso é engraçado porque, tipo, eu tô nesse mercado há muitos anos, né? Acho que até mais que você, né, Diego? Não vamos fazer conta aqui, por favor. Mas, enfim, e desde a época que eu era headhunter, né, bem lá, anos 2000 e pouco, a gente já falava isso, né? Vai estudar inglês. Eu lembro que na faculdade... Vocês têm que fazer inglês, vocês têm que fazer inglês. E as pessoas procrastinam, fazem inúmeras viagens de lazer, crescem na carreira e esquecem do inglês, né? Então, tem muitos profissionais maravilhosos aí que não estão sendo remunerados à altura por falta do idioma. É uma coisa assim, eu tenho um caso, por exemplo, recente de uma posição que a gente fez aqui perto de Curitiba, em Ponta Grossa, em que era um gerente de fábrica, um gerente de produção de uma empresa que era daqui, que foi comprada por uma multinacional americana. Qual que é a exigência número 1? Inglês. O chefe desse cara ia ser americano. Então, assim, o que aconteceu? Cara, você não tinha gente. Era assim, você contava nos dedos. Era 10 candidatos para
sei lá, 250 que aplicaram que tinham um nível aceitável de inglês. E assim, currículos, isso que a Thaís estava falando, currículos muito bons. Assim, a formação, às vezes, do cara que não fala inglês é melhor do que o que fala inglês. Só que se ele não fala inglês, ele não consegue trabalhar, é uma ferramenta de trabalho. Né? Exatamente. Então é uma pena mesmo, mas é um caminho. Eu acho que é uma dica muito, muito rica, que parece muito clichê. Sim. Mas ela ainda é um problema no Brasil. Vocês que, né, lidam bastante com isso, tem bastante empresa que contrata brasileiro, por exemplo, para trabalhar aqui no Brasil, mas para trabalhar para uma empresa de fora e ganhar em dólar, Sim. que tá bombando o Sim, dólar, né, gente? Dólar, euro, Tem? sim. Sim. Na área de tecnologia. Tecnologia principalmente, Principalmente. TI, assim? TI, até já vi até pessoas do marketing digital também, que às vezes... E o Brasil é avançado no marketing digital, então tem países que contratam brasileiros. Na internet não tem pro Brasil. É, gente. não tem pro Brasil na internet, isso aqui a gente sabe. Então, e daí o profissional que fala inglês, ele trabalha no conforto da sua casa, ganhando em euro, em dólar, num horário às vezes mais flexível, né? Que o horário americano das 9 às 5, entendeu? Ah, é? Sem necessidade mais de de fazer hora extra, de fazer FaceTime no escritório. E então conheço inúmeros profissionais Ganha em dólares, né? que ganhem Ganha em dólares. dólares. Trumps agora. Trumps agora, né? Bom, a gente jogou muitas ideias aqui, né? Quem está querendo fazer aquela transição de carreira é um processo que não é muito fácil. Você mudar. Você está acostumado a fazer muita coisa, faz durante muito tempo, quer dar aquela mudada de chave. E aí? Como é que você se planeja para isso? Eu acho que a primeira coisa é se preparar, né? Porque se você quer fazer uma transição de carreira, acho que você precisa conhecer esse mercado que você quer migrar, né? Acho que é o mais importante, porque você não vai... Você até pode escolher se aventurar, mas você pode se aventurar com planejamento, né? É Não bem precisa melhor, ser né? sempre na loucura, né? Bem mais Então, tranquilo. acho que a primeira coisa seria mergulhar. Eu acho que a questão do aprendizado, né? Se você vai começar do zero, a disponibilidade para conhecer, para mergulhar, para estudar, algo que talvez não seja o teu métier, né? Aquilo que você está acostumado a fazer todos os dias. Então, vai existir um esforço novo, um esforço emocional novo, uma dedicação diferente também, né? E acho que daí entender se está dentro do seu propósito de vida também, né? Se aquilo faz sentido, é importante para você como carreira, como pessoa, né? Como entrega de propósito de vida que você tem dentro da tua história, dentro do mundo, né? Aí acho que sim, né? Você deveria fazer uma avaliação, né? Como com que certeza. é a receptividade do mercado, assim, para quem... eu fiz minha vida inteira tal profissão, agora quero mudar, me preparei, fiz curso, mas não tenho experiência. E às vezes a gente tem até aquela questão da idade, assim, já não tenho mais 20 anos, não estou começando. Como é que vai ser essa receptividade? O mercado limita muito quem não tem experiência. Então, tem muita gente, às vezes, que eu atendo e fala, eu quero fazer uma outra graduação. Não necessariamente você precisa de uma outra graduação, mas ter uma experiência, mesmo que seja um freelancer no seu currículo, um trabalho voluntário, algo nesse sentido é muito importante. Então, qual que é a orientação? Vai trabalhar de graça, até você experimentar, né? Tenha cases de sucesso e insira tudo isso no seu currículo. Então, hoje tem um site que chama 20 Pila. E é um site que você contrata freelancers pagando R$20 para você ter uma degustação, entende? Então, e tem freelancers maravilhosos lá. Tem outros sites também, onde você lança aquilo que você sabe fazer, as suas competências técnicas ali, e alguém te contrata. Então, isso é extremamente importante. Às vezes você quer trabalhar na área financeira. Alguém que conhece sua família, que tem um restaurante, que precisa de uma revisão ali, trabalhar ali na área financeira. Você pode falar, olha, eu quero esse trabalho, vou fazer pro bono para você. Depois, você me dá uma recomendação no meu LinkedIn, você faz um depoimento para mim, então isso funciona muito bem. Você vai ter que pagar um pedágio, né? Sim. Vai ter que dar, como todo mundo que está começando. Agora, você ter o match, né, com a empresa perfeita, digamos assim, tem que ser dos dois lados. Você da empresa e a empresa para você. Pamela, GRPcom é gigante, é referência. Como é que vocês fazem isso? Acho que esse é o maior desafio de quem está dentro do RH hoje, né? Achar Sim, o talento que se encaixa no desafio que você tem. E na cultura da empresa. E que ele esteja feliz, que a empresa seja feliz. Né? Então, assim,
Hoje o processo seletivo, eu diria que ele é quase que a etapa mais importante dentro de recursos humanos, porque primeiro que é a tua porta de entrada, é onde você está avaliando, mas a pessoa também está avaliando se é essa empresa a qual ela quer se conectar, a qual ela quer se desenvolver, né, colocar os anseios dela, né, para a prova. Então, hoje, né, eu diria que é a área mais importante que a gente tem dentro de seleção, que é a área de seleção, porque é onde a gente vai cuidar desse processo. E aí, a gente tem uma infinidade de coisas que a gente, né, pode colocar dentro de um processo, seja um teste técnico, seja um case, inventário comportamental, para tentar, né, medir um pouquinho as habilidades, sentir o que faz sentido. Eu acho que ter muita clareza do que você está buscando também, né? Então, a gente fala para o gestor, como que é a equipe que você tem ali hoje, né? O que faz sentido? Quais são as atividades que essa pessoa vai realizar? Tem algum conhecimento que é imprescindível, que é inegociável, não tem como a pessoa executar essa tarefa se ela não tiver esse conhecimento? Não, ainda assim tem, mas eu posso treinar. Não, isso aqui eu não consigo treinar porque eu preciso de uma entrega muito rápida. Então, toda a vaga que abre aqui, a gente senta com a liderança e faz uma conversa como se fosse do zero, né? A oportunidade, não é porque você está substituindo uma posição que você não precisa olhar para o momento que você está naquele time, porque pode ser um time totalmente diferente, uma demanda totalmente nova, o negócio pode estar pedindo outras entregas para você. Então, diria que é bem desafiador e acho que é desafiador para os dois lados, porque a pessoa também encontrar a empresa com a qual ela se conecta e faz sentido em termos de cultura e espaço também é desafiador, né? Vocês que estão com os talentos aí, eu imagino que vocês também escutam bastante isso deles, né? Eu acho que não tem empresa ideal, sabe, para a pessoa. É isso que a Pamela está falando. São os momentos. Você tem que ver se a pessoa tem perfil, se não é um perfil antagônico àquela cultura. Então, assim, uma pessoa muito agressiva numa empresa muito humana, uma pessoa muito humana numa empresa muito agressiva, de culturas diferentes, né? E o exemplo que eu gosto sempre de dar é o da Disney. Você imagina a Disney World lá em Orlando, quantos funcionários tem? Mais de 200 mil. Todos têm fit cultural? Absolutamente não, óbvio que não. Mas o que eles têm em comum? Todos estão ali treinados, geridos, eles sabem por que eles estão ali, eles entendem o porquê de estarem ali, eles ganham para isso. Eles sabem o ganho que eles têm por cumprir mesmo que eles não concordem com certas coisas, óbvio, não do ponto de vista ético, mas assim, eu não acho que eu tenho que sorrir para todos os clientes que aparecem. Sim, você tem que sorrir. É regra da empresa. Se você não sorrir, você vai ser demitido. É regra. Um guideline número 1 da Disney é esse. Sorria para todos os clientes. Todos, sem exceção. Se o cara vê, olha, você não sorriu hoje, eu vi. Você tá de mau humor. Então, mas ele sabe por quê. Isso, exatamente. Ele sabe, olha, é que o cliente que vem aqui, ele paga $150, que não é barato, e ele quer que todo mundo sorria para ele. Ele espera isso. Então, se você não entregar, meu amigo, você não está entregando o que o cliente comprou, né? Então, se você sabe por que você está numa empresa e você é lembrado disso, não só por controle, mas por mérito também, né? Você é reconhecido pela empresa por ter feito um bom trabalho, que eu acho que essa é uma falha muito grande que a gente tem sabe quando alguém me fala das novas gerações, eu digo que eu acho que o problema grande das novas gerações é a falta de comunicação com as anteriores, sabe? Porque eu penso, eu com 18 anos não queria nada na minha vida, entendeu? Nada. É mesmo? Nada, não queria nada. Bom, hoje eu vi o Michael Phelps falando que ele, dos 365 dias que ele treinava, no mínimo 100 ele não tinha vontade de sair da cama. Pô, se o Michael Phelps não tinha vontade de sair da cama, quem somos nós, né? É verdade. Tá tudo bem. Gente, o maior campeão olímpico, Então, eu acho que falta a comunicação e eu acredito que as gerações atuais, elas são muito mais carentes de uma comunicação mais próxima. Então, você tem que entender da vida dela. Se você não entender a vida do cara, o cara não tá ali com você. Então, assim, eu sempre uso esse exemplo, mas assim, você tem que saber o nome do cachorro do cara, entendeu? O nome da namorada dele, que a namorada dele se formou em medicina, que ele foi na formatura. Como foi a formatura? Cara, que custa isso para um gestor, sabe? Eu não consigo entender. Aí falar, não, pô, se eu não pergunto da formatura... Pô, mas o que custa para você perguntar do fim de semana do cara? Não te custa nada. Você só vai ganhar um aliado, você não vai perder nada, né? Então, eu acho que falta muito isso. Se você tem uma gestão ali próxima, fica muito mais fácil de você fazer a pessoa entender da cultura, né, da gestão. Então, isso eu acho que tem um pedaço do recrutamento, claro que tem, muito importante, né, aquilo que eu falei no começo. Mas depois... Você falando assim, eu fico pensando, né, cara, como é bom a gente fazer o que a gente gosta, né? Assim, eu falo pra todo mundo, assim, se eu pudesse dar um conselho, cara, faça o que você gosta, que você é apaixonado, porque você realmente vai ter prazer em fazer aquilo. Isso é muito legal, é satisfatório isso.
Só que você tem que ter um propósito também. Sim. Porque quando você tem um propósito, as coisas mudam, né? Como você encontra um propósito e como você faz ele, põe ele em prática? Pergunta difícil essa, mas vocês vão responder. Vocês vão responder. Primeira, o que a gente já falou, autoconhecimento. Quem é você, né? Sou mais introvertida, mais extrovertida? Como que eu aprendo? Eu sou mais visual, mais auditiva? Do que eu gosto, né? Eu gosto de trabalhar, me vejo trabalhando no escritório. E é importante, assim, uma pergunta que eu faço para os meus clientes é, se você ganhasse hoje uma herança, você ganhou uma herança, acabou de ganhar. Você não precisa mais se preocupar com dinheiro na vida. Você, seus filhos, todo mundo. Só que você tem que escolher uma profissão. Você precisa trabalhar. Qual profissão? Qual a profissão você escolheria? O que você faria da sua vida? Você pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Você pode trabalhar. É um bom exercício, gostei. Porque daí você fala, não, o que eu faria, né? Para quem eu doaria aí 8 horas do meu dia? Você se observa também, quando você está em roda de amigos, quando você está conversando, sobre o que você fala? O que faz seu olho brilhar? Quando você está na internet, o que te prende na internet? Então, são perguntas que você já vai começar a entender, assim, o que você realmente quer, né? E, claro, às vezes as pessoas têm uma visão fantasiosa. Eu só vou fazer o que eu gosto. Sim, isso é E, na verdade, para qualquer profissão, né? Você não faz o tempo inteiro aquilo que você gosta. Tem que ter obrigação. Esforço, tem obrigação, tem chateação, tem estudo, tem tudo. Você tem que abdicar de coisas, né? Tem sacrifício, né? Mas quando você tem um propósito, não é sofrimento, é sacrifício. Aquilo te move. Eu falo isso muito para quem quer empreender, porque o empreendedorismo não é para todo mundo. Porque ele, ainda mais no Brasil, é muito difícil empreender, sobreviver, né, na nossa economia. Mas se você tem essa clareza de propósito, você faz acordos, ok, vamos lá, mais um dia, eu não gosto de vender, mas hoje eu vou vender, porque isso faz parte do meu sonho, e você acaba sendo mais resiliente, resistindo por mais tempo. Então, é muito importante, quando você tem essa clareza, é como se você tivesse um poder aí de lidar muito com a instabilidade do mercado, com as suas próprias vulnerabilidades, com a pressão externa, que é extrema. Então, é muito importante ter essa clareza de missão. E tem pessoas que talvez não vão se realizar totalmente no trabalho. E também está tudo bem. Mas, às vezes, é aquele trabalho que você precisa monetizar para ter aquele hobby que você adora final de semana. E está tudo bem, você se realiza. Tem muita gente que se realiza sendo pai, sendo mãe, e tá tudo bem também, né? A gente também tem que... Porque tem gente que fala, meu Deus, eu sou anormal porque eu não tenho esse propósito, não tem nada profissional. E daí a gente vai descobrindo que tem outros propósitos e que o trabalho pode ser uma alavanca para você viver o seu propósito. Agora, pra gente encerrar aqui, vou jogar um desafio para vocês, tá? Seja lá qual área for, tenho certeza que muita gente vai nos acompanhar aqui, são pessoas de diferentes áreas, para dar aquela guinada na carreira. Ou seja, eu quero que vocês falem uma dica, né, uma frase, um pensamento, uma reflexão, que a pessoa vai ficar com aquilo na cabeça. Pergunta que vai deixar, então, a frase que vai deixar as pessoas com uma pulga atrás da orelha, para dar uma guinada na carreira. Quem quer começar? Eu posso começar. Vai lá, Thaís. Eu tenho uma frase do Henry Ford que eu adoro. Não encontre problemas, encontre soluções. Qualquer um sabe queixar-se. E eu vejo que hoje os profissionais que performam bem, os profissionais que são assediados pelos headhunters, são esses profissionais que eles conseguem lidar com os problemas, conseguem lidar com uma forma resiliente, e ele sempre está pensando numa solução e consegue entregar mais. Então, e faz muita diferença, para mim fez muita diferença na vida, quando eu tirei o foco do problema e coloquei o foco nas soluções. E tem solução para tudo. Boa, gostei.
Eu não diria uma frase, mas eu gosto muito de me desafiar. Então, eu tô o tempo todo, eu gosto de me estabelecer micrometas. Eu acho que isso também vai te estimulando a essa guinada, né? Então, ano passado eu li 5 livros. Não, ano que vem serão 6. Esse ano eu me organizei em tantas horas de leitura de jornal, né, de material, de conteúdo de hard news por semana. Esse ano eu quero um step adicional. Esse ano eu vou trocar 40 minutos de internet por semana por 40 minutos de lazer com o meu cachorro. Isso é o segredo da vida, gosto, né? Eu acho que você se estabelecer pequenos desafios, né, e que você vai fazendo trocas sutis com coisas que talvez estejam consumindo o teu tempo e que não estejam te trazendo até coisas tão bacanas, né, vai te dando essa... E eu acho que com o tempo aquilo vai virando hábito. E aí o hábito deixa de ser, né, um sofrimento ou um esforço, porque ele é um hábito. É um hábito teu ler todas as noites, ao invés de ficar 40 minutos nas redes sociais, por exemplo, né? Então, eu acho que as micrometas são uma oportunidade bacana para ser legal e motivador fazer mudanças de hábito, né? Ou mudanças de jornada aí. E é verdade, assim, às vezes não é só, vou ler o livro, mas hoje eu vou ler só uma página, não vou ler. Cara, leia a página, leia aquela página, né? Um pouquinho você vai conseguir ler mais. Diego. Bom, eu acho que, depois dessas 2 respostas aqui, né, o que sobrou para mim, né? Eu acho que, sempre que me perguntam isso, eu falo que a habilidade número 1 para mim, de guinada de carreira, é comunicação. Verbal e não verbal. E comunicação... É verdade, é o coração de vocês. E assim, referência, sabe? Eu percebo que tem muita gente que carece de referência. Então, isso que vocês falaram, que a Pamela falou do livro... Cara, um livro são, às vezes, centenas de anos de experiência condensadas em 100 páginas. Sim. O valor que isso tem é absurdo. As pessoas na antiguidade se matavam para ter isso. A gente tem isso à disposição e a gente não usa, fica olhando bobagem. Não estou dizendo que não tem que ver bobagem, eu adoro meme também. Mas isso que você falou, tem um balanço, sabe? Um equilíbrio entre os dois. Eu acho que isso e a qualidade da comunicação, isso eu percebo. A qualidade da comunicação, ela é diretamente proporcional ao nível de sucesso dos profissionais. Quem fala mal, escreve mal, tá mal. Quem fala bem, escreve bem, tá bem. Isso é claríssimo. Vocabulário, referência, postura, tudo. A comunicação, eu acho que, não sei se vocês concordam, para mim, comunicação... Com toda certeza. A gente do GR ainda aqui dentro, né? Mais do que nunca. Olha, gente, muito obrigado, viu? Adorei mesmo. Obrigado por vocês terem vindo. Eu tenho certeza que quem acompanhou aqui já saiu diferente, tá? Obrigado mesmo pela participação aqui no nosso episódio de estreia do GRPcon Talks. Você que está aí nos acompanhando, siga lá, GRPcon no LinkedIn e também no Instagram, @jeitogrpcon. Você vai conhecer um pouco mais do nosso grupo, vai também, quem sabe, ficar sabendo ali das vagas que estão em aberto. Talvez você vá lá, queira trocar uma ideia com a Pamela do RH para tentar uma vaga, pode ser também. Então, nos acompanha, siga lá, @jeitogrpcon, GRPcon também no LinkedIn. E no nosso próximo episódio a gente vai falar sobre vendas. Você que quer trabalhar com vendas, você que já trabalha com vendas para dar aquela guinada, fica de olho que a gente vai falar sobre isso. Muito obrigado, tchau!